Leonardo, nosso irmão seminarista, caro povo de Deus, caras crianças da catequese, ouvimos hoje falar sobre uma parábola de São Lucas. São Lucas é o rei das parábolas, ele vai traduzindo para o povo a palavra de Deus por meio de parábolas, por meio de ensinamentos da vida real, para mais facilitar a compreensão do povo em relação àquilo que o Senhor falou. E São Lucas hoje, usando a palavra do Senhor, usando esta parábola, descreve a parábola do homem rico e de Lázaro. Na leitura primeira, vimos o profeta Amós falando aos grandes da corte, falando ao povo poderoso da sua região, do seu reino, do seu local, ali da Samaria, falando aos grandes do povo contra a injustiça, contra aqueles que banqueteavam-se com as melhores taças, com as melhores carnes, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, que cantam ao som da harpa, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais, que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos óleos, e não se preocupam com a ruína de José. O povo do reinado da Samaria estava contente e olhando somente para o seu próprio umbigo, tinha os olhos voltados para o centro de si, e era incapaz de levantar a cabeça, de levantar os olhos e olhar ao seu redor os pobres que sofriam, que passavam fome. Assim como na leitura primeira, tirada da profecia de Amós, vemos o homem rico do evangelho, da parábola de São Lucas. A parábola começa dizendo, o evangelho começa dizendo o seguinte: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias, fazia banquetes todos os dias. Às vezes, para os pais, quando tem uma filha, já começa com 3 anos, já começa a juntar o dinheiro para poder fazer a festa de 15 anos, ou os noivos começam a juntar ali 2, 3 anos antes, começam a guardar as economias para fazer uma festa de casamento, um matrimônio. Este homem, ele não tinha esta preocupação, porque todos os dias ele dava uma festa esplêndida. Ele não se preocupava em gastar, ele queria festejar-se com aquilo que ele tinha, porque ele tinha os olhos voltados somente para o seu umbigo. Ele não tinha a cabeça levantada, ele não tinha os olhos no horizonte para ver ao seu redor. Fato é que à sua porta estava Lázaro, todo machucado, todo ferido, a tal ponto de os cachorros virem lamber as suas feridas. Caríssimos irmãos, a riqueza deste homem não significa que ele vá para o inferno, nem a pobreza de Lázaro seja sinônimo do paraíso, do céu. Não, pobreza nem riqueza são sinônimos de céu ou inferno ou vice-versa. Fato é que aquilo que fazemos com a nossa riqueza ou com a nossa pobreza, isto sim nos levará ao céu ou ao inferno. Não necessariamente as nossas posses ou a falta das posses nos levarão a contemplar a beleza do Cristo vivo e glorificado ou experimentar as agonias eternas. Aquele homem rico, ele banqueteava-se todos os dias e não olhava para o pobre que estava à sua porta. Ele não olhava para o outro. E aí é isto que o Senhor critica, é a falta de atenção, a falta de solidariedade daquele que muito tem, falta olhar para aquele que nada tem. E quantas vezes na nossa vida, nós também, que temos alguma coisa, ou achamos ter, não olhamos para aquele que não tem condição, ou desprezamos. Olhamos somente para a nossa riqueza. A riqueza aqui, não somente dos bens materiais, mas também podemos dizer a riqueza intelectual,
né, as pessoas muito inteligentes, nerds. Podemos também dizer a riqueza de uma família, né, bem estruturada, pai, mãe, filho, ali 10 filhos, numa casa, no carro do ano e tudo mais. E aí desprezamos os outros que não têm uma família tão estruturada. Aí vemos a nossa família, a nossa riqueza. A riqueza de um trabalho bom, de segunda a sexta, em horário comercial. Não preciso trabalhar sábado nem domingo. Aí já despreza o outro, que às vezes, pela correria do seu dia, tem que se esforçar no sábado e domingo, na sua labuta diária, para conseguir levar o pão para casa. A riqueza não é somente esses bens materiais, mas é tudo aquilo que nós achamos ou podemos ter como bem, tanto material como imaterial, até mesmo a nossa pastoral. Às vezes nos achamos um rei na nossa pastoral ou uma rainha, né? Ali no nosso grupo, na nossa pastoral, no nosso movimento. Muitas vezes até mesmo na nossa vocação. Eu sou o dono da minha vocação, né? É eu que quero ser padre, é eu que quero ser diácono, eu que estou no caminho buscando, ou eu que quero casar. Não, caríssimos irmãos, isto é um dom de Deus na nossa vida. Até mesmo a nossa vida não é nossa, é um dom doado, emprestado, melhor dizendo, por Deus a cada um de nós. E um dia daremos conta, prestaremos conta da bem administração da nossa vida, como ouvimos domingo passado, aquele homem esperto, né, que sabia a sua esperteza dos filhos das trevas, bem soube administrar ali os bens do patrão, subordinando alguns, né, daqueles que deviam, para que depois ele pudesse se sair por cima. O Senhor hoje critica a falta dos olhos abertos, para olhar o pobre que está ao nosso lado, ferido, não somente com as feridas do nosso corpo, né, as feridas físicas, que às vezes caímos e nos machucamos, mas também pode ser as feridas da alma. Quantas pessoas são feridas internamente, trazem feridas no coração, às vezes por uma palavra, por um olhar, por um gesto, por um não acolhimento. E quantas vezes ferimos os outros com as nossas atitudes? Fato é que ouvimos muitos relatos, com certeza vocês já ouviram: eu saí da igreja porque eu fui ferida, né? Saí machucada. Nós não transparecemos o Cristo para aquela pessoa, e às vezes a outra pessoa, olhando também para a nossa miséria, para a nossa riqueza, se machuca, se sente machucada. Devemos, caríssimos irmãos, ter os nossos olhos abertos, atentos à palavra do Senhor, para que não machuquemos os outros, para olhar para o pobre que está ao nosso lado, aos nossos pés, que muitas vezes pode ser o nosso irmão, a pessoa que convive com você na sua casa, mas você tem os olhos voltados somente para o seu umbigo, para o seu reinado. Eu sou o rei, primeiro eu, né? Primeiro a minha felicidade, e nunca a felicidade do outro. Eu sou o rei da minha vida. Se o outro quiser, ele que trabalhe, ele que busque, ele que se vire para arrumar a sua felicidade, para arrumar a sua condição, para ir lá trabalhar. Caríssimos irmãos, devemos ter o nosso coração aberto. Amós, na profecia, ele condena isto, aqueles que se fechavam e festejavam somente entre si, banqueteando-se com os mais finos alimentos, usando as taças de ouro. Às vezes dificilmente teremos uma taça de ouro na nossa casa, mas às vezes pegamos daquele copo descartável o nosso tudo, porque nos apegamos àquilo que possuímos e fazemos daqui a nossa riqueza. E somos incapazes de emprestar para o outro aquilo, porque nos apegamos de tal forma àquilo que é passageiro, àquilo que passa, que sem aquilo nós não saberemos viver. Devemos ter os nossos olhos, o nosso coração, devemos ter os nossos braços diante do Cristo, vivo e ressuscitado, e não nos bens passageiros, não nesta riqueza terrestre, que, como o Senhor mesmo nos fala, a traça corrói e a ferrugem destrói. Mas devemos ter diante dos nossos olhos a riqueza espiritual, a grandeza espiritual, não só
da nossa vida, mas também dos nossos irmãos. Buscando sempre ouvir aquilo que São Lucas descreve muito bem e que muitas vezes nós não prestamos atenção. Por 2 vezes, São Lucas, que coloca no lugar de Deus Abraão, ele que escreve para a sua comunidade, que tem na fé, que tem por pai da fé Abraão, assim como nós, temos este grande homem da fé que peregrinou, deixou tudo que tinha para seguir ao Senhor. E até mesmo, em um determinado momento da história, Deus pediu o filho único de Abraão, e Abraão vai lá e sacrifica, porque Abraão não olhava para a sua felicidade. Imagina você, pai, você, mãe, que tem filho único, talvez não de idade avançada, mas que tem uma dificuldade para engravidar, ou até mesmo para criar um filho, colocar no mundo. Em um determinado dia, em momento específico, depois de muita luta, depois de muito esperar, o Senhor te pede aquele filho. Abraão, despojado, entrega o filho a Jesus. Mas será que o seu filho hoje, que a sua família hoje, não é a sua riqueza, no qual você se banqueteia todos os dias? E você é incapaz de olhar para o filho ou para a família do outro que nada tem, que passa por dificuldades? E falo dificuldades não somente financeiras, mas quantas famílias passam pela dificuldade do ouvir e do falar, a dificuldade da compreensão, a dificuldade da atenção. Quantas crianças, filhos hoje sentem a ausência do pai e da mãe, que passam o dia inteiro trabalhando e chegam em casa cansados, não têm o tempo hábil para dar o ouvido ao seu filho, para emprestar a sua voz para o seu filho, para ensinar, para rezar com as crianças. E às vezes confiam a 1, 2 horas, talvez as catequistas, para que ali eles aprendam tudo da fé. Não, se passam os 6 dias da semana sem ver o testemunho autêntico dentro da nossa casa. Não é 1 ou 2 horas semanal, em um dia da semana, que eles irão aprender tudo aquilo que a nossa fé se revela e se demonstra, mas no testemunho diário da nossa casa. Devemos festejar a alegria com as nossas crianças, com os nossos da nossa casa, com aqueles que habitam conosco, a alegria da nossa fé. Também convidando aqueles que não têm uma fé tão firme como a nossa, a festejar-se conosco. Como hoje celebramos as festas, 57 anos de casamento, de matrimônio, dos nossos irmãos. Nos alegramos com eles pelo testemunho de vida de 57 anos unidos. Talvez houve brigas, desavenças, momentos altos e baixos, mas permaneceram firmes. E hoje estão festejando e alegram-se com cada um de nós. Ah, mas são eles lá, não tem nada a ver com isso não. Não, caríssimos irmãos, na Santa Missa nós nos alegramos e nos unimos com as alegrias e a tristeza de cada um. Nós unimos o nosso coração ao coração de cada um que está aqui sentado ou que nos acompanha pelas redes sociais. Nos unimos sobre o altar do sacrifício. O nosso coração está fixado ou deve estar fixado no altar do sacrifício, onde o nosso louvor, a nossa gratidão se eleva ao Pai por meio de Cristo, no Espírito Santo. E o Senhor nos concede as suas graças, as suas bênçãos no Filho, através do Espírito de Deus. Assim como rezamos na leitura primeira de hoje. Caríssimos irmãos, devemos nos festejar com as alegrias também dos nossos irmãos e convidá-los para que eles também se alegrem conosco e nos entristecermos, compartilharmos da dor do outro na nossa vida, sendo como os homens e as mulheres da primeira leitura, que de coração aberto buscam a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão, para combater o bom combate e um dia possar compreender e compartilhar da alegria do Senhor. Mas para isso é necessário aquilo que São Lucas descreve a Abraão. Abraão fala: eles têm Moisés e os profetas, que escutem-os.
E depois, em outro momento, Abraão fala: eles têm os profetas e Moisés, e não escutaram nem Moisés, nem os profetas. Não será alguém dos mortos ressuscitado que eles irão ouvir. Ao ouvir aquilo que eu falava antes, o ouvir, quantas pessoas necessitam hoje de um ouvido amigo, de falar ou de ouvir, da escuta atenta. Mas quantas vezes, dominados pelo barulho do mundo, nós somos incapazes de ouvir aquilo que o irmão necessita, aquilo que o irmão precisa, aquilo que o irmão deseja falar a cada um de nós. E às vezes, com o ouvido deturpado, com o ouvido fechado, ouvimos mal aquilo que o irmão deseja falar abertamente. Às vezes, uma pessoa fala uma coisa sem a menor intenção de nos machucar, mas nós, já que temos um ouvido preconceituoso e somos incapazes de ouvir, já olhamos para a palavra daquela pessoa e já tratamos mal. Não fizemos o exercício, a atividade do ouvir, do escutar, de trazer para o coração, de meditar aquilo que o irmão necessita. E quantas vezes Cristo se revela na nossa vida como o irmão que sofre, como Lázaro que sofre pelas feridas da palavra, do ouvir. Uma pessoa que não tem com quem compartilhar, com quem falar, a família não escuta, os filhos não escutam, os sobrinhos ou os pais não escutam a voz dos filhos, e aí a pessoa é ferida pela palavra, por não ter a palavra que necessita, por não ter o ouvido que é cura quando necessita, e aí vamos ferindo. Mas eu estou feliz e festejando somente a minha alegria, porque tenho um ouvido bom e tenho uma voz boa para falar, e falo quando eu quero, com quem eu quero. Mas será que o irmão que está ao meu lado, o esposo, a esposa, o filho, o sobrinho, o parente, a pessoa que convive com você, não está ferida pela audição, até mesmo de não ouvir a palavra de Deus? Este homem rico, que não tem nome, e é interessante que também nesta parábola, em todas as parábolas das Sagradas Escrituras, é a única parábola em que uma pessoa recebe um nome: Lázaro. Há uns 2 ou 3 domingos atrás, ouvimos 3 parábolas, as conhecidas parábolas da misericórdia, e nenhuma delas tinha o nome de alguém. Era a parábola do pastor com as 99 ovelhas, que perdia uma, a parábola da mulher que perdia a moeda de prata e procurava, a parábola do pai misericordioso ou do filho pródigo, mais popularmente conhecida como a parábola do filho pródigo, e tinha o pai, o irmão mais velho e o irmão mais novo, mas nenhuma recebia nome. Mas esta parábola de hoje, um personagem específico recebe o nome: Lázaro, que significa Deus ajuda, Deus ajudou. O homem rico, ele não é conhecido pelo nome dele, mas é conhecido como adjetivo, por aquilo que ele possui. O homem rico, que o tempo pode vir e tirar a riqueza dele. Às vezes, já vimos na nossa vida, quantas pessoas que têm uma posse, um status, de condição financeira, por determinada situação da vida, acaba às vezes caindo da sua situação financeira, e aquele homem era rico, ele poderia ficar pobre. Lázaro é conhecido pelo seu próprio nome, porque Lázaro não era escravo daquilo que possuía. O Papa Francisco nos falou isso hoje, na homilia mais cedo, quando o Papa falava, ele dizia: este homem é conhecido por este adjetivo de rico, porque ele é escravo daquilo que ele possuía. Antigamente, o escravo não tinha nome. O nome do escravo era o nome do seu patrão. Então era o escravo, dono de alguém. Às vezes no interior tem muito isso, é a Maria, esposa do João, ou Pedro, filho do Antônio, Sempre se referimos a alguém para identificarmos uma pessoa. Lázaro, ele não tinha nada, ele não era escravo de ninguém, mesmo vivendo naquela situação precária, paupérrima, da pobreza e da doença, mas ele tinha um nome próprio, Lázaro,
O homem rico não. Ele era indiferente na sociedade porque ele não tinha um nome, mas ele era conhecido pela escravidão que ele tinha. Aí podemos dizer, não, ele não era escravo não, que ele era muito rico. Às vezes, caríssimos irmãos, não é só a pobreza, nem o trabalho forçado que nos torna escravo. Muitas vezes é aquilo que temos que nos torna escravos, daquilo que nós mesmos possuímos e uma escravidão que nós mesmos construímos. Nós mesmos colocando as nossas mãos e colocamos nela as algemas, por criações nossas, particulares, da nossa própria existência. E aí vamos nos prendendo àquilo que possuímos, sendo incapazes de compartilhar um pouco daquilo que temos com o nosso irmão que sofre. Lázaro, Deus ajuda, mesmo sem ter nada, mas tinha o auxílio de Deus, tinha a ajuda de Deus. E quantas pessoas hoje não confiam no auxílio de Deus, mas confiam somente naquilo que têm, naquilo que possuem, naquilo que imaginam ter, mas que daqui a pouco a traça ou a ferrugem podem vir e destruir tudo, corroer tudo. Caríssimos irmãos, possamos pedir ao Senhor que tenha os nossos, para que possamos manter os ouvidos abertos, atentos à sua palavra. Diferente daquele homem rico, que tinha todas as condições de ouvir a palavra de Deus, mas fechou o seu ouvido e abria os ouvidos somente para o quê? Para o barulho da festa. Quantas vezes fechamos o ouvido para a voz de Deus, mas abrimos o nosso ouvido para os pagodes, o funk, o forró da vida, para as festas da vida, mas fechamos os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor quer falar. Às vezes, navegando pelos canais da televisão, quando aparece lá a Canção Nova, Rede Vida, TV do Pai Eterno, né, as TVs católicas, a gente muda logo, mas quer ouvir o quê? A política de hoje em dia, né? O que as pesquisas estão dizendo, o que o político tal, o candidato tal, A ou B, falou na entrevista ontem, no debate ontem. Estamos focados somente disso, e não em ouvir a palavra de Deus, em se colocar em oração, para bem eleger, né, o presidente, o governador, o deputado federal e estadual e o senador. Mas às vezes queremos somente ouvir aquilo que a mídia, que o mundo fala, mas somos incapazes de buscar ouvir aquilo que o Senhor quer para nós hoje, para o nosso Brasil, para o nosso Estado. Caríssimos irmãos, estamos aí às portas das eleições, né? Domingo que vem, hora dessa, os nervos estarão à flor da pele, né? Todo mundo lá votando, dividindo, não sei se eu vou na missa de manhã para voltar de tarde, se eu vou de tarde para voltar de manhã, e fica aquela confusão toda. Devemos nos manter em oração, com os nossos ouvidos abertos à palavra de Deus, para que com clareza possamos ouvi-lo e bem exercer aquilo que é vontade de Deus na nossa vida. Não só neste ato, né, de votarmos, mas em toda a nossa existência. Pedimos ao Senhor, por esta santa liturgia, que o Senhor mantenha os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos, também para as necessidades dos nossos irmãos, para que possamos ajudá-lo, doando um pouco daquilo que temos, estendendo o braço ao nosso irmão, para também ofertar, nem que seja um pouquinho do nosso tempo, do nosso ouvir, do nosso falar, nem que seja também um pouquinho dos nossos bens materiais, como se representa aqui diante do altar do Senhor, que possamos estender as nossas mãos, os nossos ouvidos, o nosso coração, as necessidades dos irmãos, para que, combatendo o bom combate, possamos um dia herdar no reino dos céus a glória do Senhor. Que assim Ele nos ajude. Amém.